Existe um hanja, ou um caractere chinês, que é extremamente usado na língua coreana, na língua chinesa, na língua japonesa, mas que quando a gente olha a origem ou as partes que compõem ele, a gente vai encontrar um telhado e um porco. Na verdade, um porco debaixo de um telhado. Você tem ideia de qual hanja seja esse? Se não, aguenta só um pouquinho aí que eu vou te ensinar na aula de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Augusto Fantoni e você está no Coreano Online. Na aula de hoje de hanja, nós vamos aprender esse caractere chinês aqui. E o significado dele mais original ou mais básico é de família ou de lar ou casa. Em coreano ele é escrito dessa forma aqui e a gente o pronuncia como ka. Ka. E uma coisa importante da gente saber é o seguinte, que esse ka em coreano, ele somente é usado como prefixo ou sufixo, ou seja, ele é usado para formar outras palavras. Já esse caractere chinês, ele é usado de forma individual ou independente, como uma palavra isolada. Como que a gente escreve esse caractere chinês? A gente precisa fazer 10 traços. Vamos ver juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E para quem estuda chinês ou tem a curiosidade em saber, a pronúncia desse caractere chinês é jia, no primeiro tom. Jia. Então vamos ver alguns exemplos de palavras que levam esse ka. E como eu disse, vocês vão ver aqui agora, ele é sempre usado no coreano ou como um prefixo ou como um sufixo, tá certo? O nosso primeiro exemplo é essa palavra super comum que é 가족. 가족. A primeira parte é o nosso ka, vocês já sabem, então quer dizer família, lar ou casa. E a segunda parte, esse jo, que a gente pode traduzir como raça, etnia ou clã. Colocando as duas partes juntas, a gente tem a palavra, que eu disse que é super comum, que significa família. Então, família em coreano a gente diz 가족. 우리 가족은 모두 4명이에요. 우리 가족은 모두 4명이에요. Ao todo tem 4 pessoas na minha família. Aqui, como nosso segundo exemplo, a gente tem a palavra kago. Kago. Novamente, ela é formada pelo nosso ka, mais a palavra ku. E esse ku, ele carrega a ideia de ferramenta, equipamento ou até utensílio. E colocando as duas partes juntas, o que a gente vai ter? O móvel doméstico, né? Ou móvel de casa. Então, são os móveis domésticos. 이 가구들은 아주 예뻐요. 이 가구들은 아주 예뻐요. Estes móveis são muito bonitos. Aqui o nosso terceiro exemplo, que é a palavra kuká. Kuká. O nosso ka novamente aqui, só que dessa vez a palavra ka está aparecendo como um sufixo. Nos dois primeiros exemplos ela apareceu como um prefixo. É o que eu disse, o ka em coreano pode ser usado tanto como prefixo ou como sufixo. E o ku dessa palavra significa país ou nação. E colocando as duas partes juntas, nós temos a palavra país. Então, em coreano, quando a gente quer dizer país, nação ou estado, a gente pode falar kuka. Para quem estuda coreano, deve estar pensando, mas e a palavra nara? Também significa país. É um sinônimo de kuka, só que nara é uma palavra coreana nativa ou puramente coreana. E o kuka é uma versão sino-coreana, ou seja, chinês-coreana. 브라질은 매우 아름다운
국가이다. 브라질은 매우 아름다운 국가이다. O Brasil é um país extremamente bonito. E o nosso quarto e último exemplo é a palavra cachur. Cachur. Aqui, novamente, a gente tem o K, família, lar ou casa. E o chur significa sair. Então, será que é sair de casa? É quase isso. Na verdade, cachur é um substantivo que significa é a ação de fugir de casa. E deixa eu explicar exatamente o que é. É o caso de um adolescente, por exemplo, rebelde, que foge de casa, tá certo? Seria usado mais ou menos nesse contexto. Então, como eu disse, é um substantivo. Se a gente quiser usar o cachur como um verbo, aí a gente tem que dizer cachurrada, cachurrada. Que aí, nesse caso, vai ser fugir de casa como verbo. 안드레는 10살 때 가출했다. 안드레는 10살 때 가출했다. O André fugiu de casa aos 10 anos. E para terminar, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Eu vou contar finalmente a história do porco debaixo do telhado, o que provavelmente deixou todo mundo intrigado. Nós vamos aprofundar na história desse hanja de família ou de casa, tá certo? Então vamos lá. Esse hanja, ele é formado por duas partes. A primeira parte, a parte de cima, é um radical na língua chinesa. Ela não é usada como uma palavra isolada, ela é um radical. E esse radical, ele significa telhado na língua chinesa. E a parte de baixo, ela é usada como uma palavra isolada, uma palavra independente, e significa porco em chinês. Então, se a gente colocar as duas partes, nós vamos ter um porco debaixo do telhado. E aí é uma pergunta óbvia que todo mundo faz, mas por que a palavra para família, lar ou casa, ela é construída dessa forma, né? Com um porco debaixo de um telhado. Então, pessoal, não se sabe ao certo a razão disso, mas existem algumas teorias ou especulações, tá? A respeito da origem desse caractere chinês. A primeira delas é a seguinte: esse hanja que a gente aprendeu, ele é usado desde a dinastia Shang, que durou de 1600 a 1046 a.C., ou seja, mais de 3.000 anos atrás. E nessa época, os chineses já tinham desenvolvido a criação e a domesticação de animais como porcos, ovelhas, bois e cavalos. E era muito comum que os porcos fossem mantidos dentro de casa com os donos, e por isso, um porco dentro de casa poderia indicar o lugar onde pessoas moram. Então, essa é uma possível explicação para a origem desse hanja, né? De o porco debaixo do telhado. Mas existe também uma segunda especulação, né? Uma segunda possibilidade, que é a seguinte: os chineses antigamente faziam um sacrifício de porcos no ano chinês para os seus ancestrais familiares. E por isso, os porcos simbolizavam respeito à família. Então, essa é uma segunda maneira de tentarem explicar a origem desse hanja, tá certo? Então, agora que vocês já ouviram as duas teorias que tentam explicar o porquê que esse hanja de casa ou família ele tem a sua origem em um telhado e um porco debaixo do telhado, eu quero perguntar para vocês, qual que é a sua opinião? Qual dessas duas teorias que eu apresentei aqui é a mais convincente? Eu quero que você responda isso deixando um comentário aqui embaixo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre o hanja do porco debaixo do telhado. E para terminar, eu quero deixar uma sugestão para você. Se você ainda não assistiu ao meu vídeo de introdução ao hanja, não deixe de assistir, porque lá eu explico tudo sobre o que é hanja. Até semana que vem. 감사합니다. 안녕히 계세요.